Olá, pensadores, tudo bem com vocês? Tá vendo esse botãozinho aqui do lado? É o Switch Button. Vamos aprender a fazer ele em Java no Android Studio? Vamos lá? Com o Android Studio aberto, você vai clicar em Create New Project. Você vai usar a Empty Activity, que é a mais fácil de trabalhar, clicar em Next. Em seguida, você vai escolher uma pasta onde você vai salvar o seu projeto. Você pode dar um nome para o seu package, ou você pode deixar o nome padrão e dar um nome para o seu app. Eu vou colocar exemplo Switch, que é o nome do componente que a gente vai usar. Linguagem Java, API 16, Android 4.1, Finish. E vamos esperar o projeto ser criado. Com o projeto criado, eu vou na Main Activity, Activity Main XML. Vou deletar esse Hello World que está aqui. Eu vou fazer algumas configurações aqui no Constraint Layout, que é essa telinha de layout. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar o espaçamento, que é esse padding, que é o espaçamento, eu vou colocar 20 dp em cada um deles. Isso significa que ele vai colocar uma borda de espaçamento de 20 dp em cada uma das bordas. Em seguida, eu vou aqui nos buttons, eu vou usar esse switch, mas antes eu vou colocar um test view. Esse test view eu vou fazer o infer constraint. Esse infer constraint, então, vai ficar 0 pontos em relação ao topo, que na verdade ele fica a 20 pontos do topo, porque eu tenho o padding aqui, que é uma margem de 20 centímetros. A mesma coisa em relação à lateral esquerda. Então, ele não toca no lado superior esquerdo por causa dessa margem que eu coloquei no layout. Eu vou colocar a propriedade teste desse test view como exemplo. Switch, que é o nome desse componente que eu vou usar. Em seguida, eu vou aqui em Buttons. A gente tem vários tipos de Buttons, porém o que eu vou mostrar hoje é esse Switch. Arrasto para cá, solto. Vou ancorar ele com a parte com o de cima e com a margem esquerda. Lá em cima, então, eu vou colocar a distância dele de 20 pontos do de cima e 0 em relação à margem. Dessa maneira, se eu virar o dispositivo, ele vai ficar sempre alinhado à esquerda. Vou colocar um outro test view aqui embaixo, que vai ser o resultado. Vou fazer a mesma coisa, vou alinhar ele com relação ao de cima e a margem esquerda. Então, ele vai ficar 20 pontos do de cima e 0 em relação à margem esquerda. Outra propriedade que eu posso alterar desse switch aqui é a propriedade checked, que se eu colocar checked, ele inicia, então, como ativo, tá? Porém, eu vou deixar como false. Essa cor aqui, essa cor do checked true, ela é a color secondary, aonde ela está. Ela está aqui em res, values, themes, no themes.xml, claro, é essa cor aqui, ó, color secondary. Você pode alterar, se você quiser, você pode alterar essa cor. Pode até criar uma nova cor ou chamar outra cor aqui. Eu vou alterar essa cor para vermelho. Então, vou colocar color name vermelho.
Então, é o FF0000, eu sabia de cor a cor, que eu chamei de vermelho. Então, aqui no color secondary, eu vou colocar @color/vermelho, que é o nome que eu dei para a cor. Quando eu vier aqui, beleza? O checado, então, fica vermelho e sem checagem o cinza, certo? Vou deixar como falsa essa propriedade aqui. Eu posso alterar também a propriedade text do switch, que é para informar, então, ao usuário o que essa checagem faz. Por exemplo, lembrar senha. Então, imagina que esse botão está embaixo de um campo senha, que ativado ele lembra a senha, certo? Então, aqui eu vou dar nome para estes elementos. Então, esse elemento aqui eu vou chamar de switch senha refactor, e este aqui eu vou chamar de teste resultado. Agora, eu vou aqui na minha main activity, eu vou fazer a declaração das variáveis. Então, private switch, ele tem que importar, tá vendo? O widget switch. Eu vou chamar de btn senha private test view. Eu vou chamar esse test view, então, de texto resultado. Aqui dentro da main activity, eu tenho que fazer a conversão de variáveis. Então, btn senha vai receber find view by id, r.id.switch senha, e o de baixo, texto resultado, vai receber find view by id, r.id.teste resultado. Agora, eu quero que quando eu ativar essa checagem, esse texto resultado aqui mude, tá? Então, para isso, eu tenho que ativar o evento checagem. Então, aqui eu vou colocar o btn senha ponto, vai ser o set on checked listener. Então, eu vou chamar aqui o set on checked change listener. Então, aqui eu vou estar chamando o método de checagem, tá? Aqui dentro, então, eu tenho que passar como parâmetro new coupon button on checked listener. Ele vai gerar toda essa codificação para mim, que de uma maneira simples, ele vai me dizer quando que ele vai executar as ações que eu colocar aqui dentro quando esse botão estiver checado, ou seja, quando ele estiver com true. Então, aqui, ó, ele criou uma variável booleana chamada b, indicando true para quando o botão estiver checado. Então, eu vou colocar aqui if b, que é essa variável que ele declarou automaticamente aqui, eu vou colocá-la aqui. E aí, eu vou colocar else. Desse modo, aqui dentro, eu programo o que eu quero que aconteça caso o botão esteja checado, e no else, o que eu quero que aconteça se ele não esteja com true. Nesse caso aqui, eu vou apenas colocar texto resultado ponto set text e vou colocar senha salva. Então, ele vai alterar esse test view aqui para senha salva. E aqui, senha não salva.
Vamos rodar? Aplicativo rodando, então, eu vou clicar aqui, lembrar senha, ele mostra senha salva. Se eu desmarcar, ele me mostra senha não salva. Deu para aprender?